Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje vamos falar dos vinhos bebidos na série Emily in Paris. E eu trouxe aqui a amiga lá da Emily para falar com a gente hoje. Vai dar um depoimento em loco sobre os vinhos bebidos lá. 100% caracterizada, né? Ó, cheia de detalhes. Então, gente, a gente se baseou num post feito pela Vinícola Terra, lá de Santa Catarina. Eles fizeram um post no Instagram sobre os vinhos que são bebidos na série Emily in Paris. E a gente se baseou nesse post para preparar esse vídeo. Então a gente vai falar sobre esses vinhos, vai falar sobre cada um deles, né, explicar um pouquinho sobre as regiões deles e dar umas dicas para você beber esse vinho aqui no Brasil também, onde você pode comprar, que preço é e algumas dicas bacanas aqui. É muito legal embarcar nessa história, né? Pegar uma série, embarcar e entrar junto e curtir junto. Às vezes, onde ela gravou, o que ela bebeu, o que ela comeu, aprender um pouco mais e aprofundar esse conhecimento. Então a gente vai falar um pouquinho de cada região e um pouquinho de cada vinho, em especial sobre um drink que ela costuma beber, e vamos curtir um pouco. Então a gente selecionou aqui 4 vinhos, são 4 vinhos que são apresentados lá, e um drink. Isso mesmo. E a Tati vai mostrar para vocês como se prepara esse drink. Para começar, tem um detalhe especial hoje. As taças são todas a la Emily, né? Super, ó, cheias de cor, aliás, cheias de cor, detalhes, cabelo, cheias de toque especial. Então vamos lá, gente. Primeiro vinho. O primeiro é um Sancerre. Na realidade, isso aqui é um vinho que ele é uma região lá no Loire. Loire é uma região lá no norte da França, uma região fria lá, e essa é uma parte do Loire lá que é chamada de Vinhedos Centrais, é onde fica essa região Sancerre. E Sancerre é especialmente famosa pelos vinhos à base de Sauvignon Blanc que eles fazem. Então são os vinhos mais conceituados do mundo com essa uva Sauvignon Blanc. Então quem gosta de Sauvignon Blanc, ó, aqui uma bela pedida, né? Agora, por ser uma região bastante fria, ele se difere um pouco dos Sauvignon Blancs que a gente está acostumado aqui do Chile ou Nova Zelândia. Quer dizer, uma coisa um pouco diferente. É um vinho mais ácido, né? Um vinho mais difícil de falar, assim, né? Como é que eu posso explicar melhor? Com certeza, são vinhos de muita acidez, né? São vinhos, eles têm fruta, mas são frutas mais frescas, assim, mais cítricas, frutas verdes, né? Maçã verde e toques minerais, que é famoso de Sancerre. Além disso, tem toques herbáceos, por ser uma região fria, e é um tipo de aroma também característico do Sauvignon Blanc, esse toque herbáceo, então esse aroma meio de grama, né? Que isso na medida certa, isso deixa o vinho muito complexo, e por isso valoriza muito esses vinhos. Muito agradável, muito gostoso, né? Mas sempre bem acompanhado, um bom prato, alguma coisa assim. É um vinho que não é para tomar, talvez, sozinho, né? Não é um vinho para aperitivo, alguma coisa assim. Mas tem uma harmonização clássica com ele, que é com queijo de cabra. Então, Sancerre com queijo de cabra, isso é harmonização clássica, sucesso mundial. Boa pedida. E a gente tem uma dica de um vinho para comprar aqui. Todos os vinhos que eu vou mostrar aqui, eu pesquisei os preços que estão aqui, preços que eu achei no Google, e a gente pesquisou bastante aqui para achar alguns com preço legal e vinhos bacanas, né? Então, a dica aqui de um Sancerre é um Sancerre Les Belles Dames Silex Domaine Giton. A gente achou na Quimera, no Google, né, através do Google, a Quimera por R$204. E esse vinho nos Estados Unidos, ele custa $33, que no câmbio aqui do dia dá tipo R$175. Então, R$175 lá, 204 aqui, é um preço muito bom, gente. Aqui, se o dobro do preço de lá, já é um preço bacana. Eu diria que o mais normal seria custar aqui umas 3 vezes, né? Sim, então, esse aqui é um preço muito bom. E esse vinho tem 90 pontos da Wine Enthusiast. Então, acho que é uma bela dica para quem quer provar um Sancerre e entrar no clima lá da Emily. Assistir um dia um episódio, tomando um drink, um vinhozinho para entrar no clima. Segunda dica. Segundo vinho que aparece lá é o Chablis. Chablis eu acho que já é mais conhecido de todo mundo, né? O que é o Chablis? Chablis é uma região também do norte da França, então também fria, né? E na realidade ela pertence à Borgonha, se bem que ela é bem destacada e diferente da Borgonha, né? Até por ser uma região mais fria que o resto da Borgonha, o vinho lá tem uma característica diferente, né? Também aqui é Chardonnay, assim como lá na Borgonha, o que manda lá, o branco que manda na Borgonha toda é Chardonnay, Chablis, que faz parte da Borgonha, é Chardonnay, mas é um Chardonnay diferente. Aqui também, assim como a gente falou antes, daquele Sauvignon Blanc ácido, aqui também é um vinho mais ácido. Né? Se pegar principalmente aqui o Petit Chablis e o Chablis, que são os vinhos mais básicos que tem de Chablis, é muita acidez, tem mineralidade, né? É um vinho que se diferencia muito dos vinhos normais lá da Borgonha, que são mais lá do sul da Borgonha. Já que os Grand Crus, o Premier Cru da Borgonha, de Chablis,
Ele já é mais parecido com aqueles vinhos normais lá da Borgonha. Então já tem os aromas mais frutados, assim, já se assemelha mais, mas ainda assim, uma acidez muito marcante e é diferenciado sim. São duas uvas, a gente falou de duas uvas distintas, né? O primeiro que era um Sauvignon Blanc e esse é um Chardonnay, mas os dois têm essa característica marcante que é a acidez. Dois de região fria. Pela temperatura baixa da região, né? Então isso é legal de registrar, assim, são duas uvas distintas, mas pela baixa temperatura, a acidez é marcante nas duas uvas. E a escala dos vinhos de Chablis é o seguinte, Petit Chablis é o mais básico, depois vem o Chablis, depois o Premier Cru e depois o Grand Cru. E a dica que a gente trouxe aqui é de um Premier Cru. Então, uma dica bacana aqui, ó. Domaine Race Chablis Premier Cru. A gente achou também, sempre através do Google, mas também na Quimera por R$259. Nos Estados Unidos, $32, que dá R$170. Então também aqui, ó, tá menos que o dobro lá de fora. Então também um preço muito bom. E tem 91 pontos da Cella Tracker. Então, uma bela dica de Chablis aqui para vocês, um Premier Cru. Vale a pena, vale super Vamos lá, a pena. Vai entrar no mood da Emily, certo? E Quimera arrasando, né? Bom, terceira dica. Terceira dica, agora vamos para um tinto. Uma outra região muito legal, essa pra mim é um pouco mais conhecida, que a gente inclusive já visitou, então o nome é mais familiar, né? Quando aparece assim algum filme, você fala, opa, esse nome me soa familiar. Agora é o Châteauneuf du Pape. A gente foi agora, a gente estava no norte da França, né? Loire, Chablis, lá na parte mais norte da França. Agora a gente foi lá pro sul da França. Então a gente saiu do frio, foi pro calor. É legal depois mostrar no mapa, assim, porque eu preciso me localizar no universo. Então o Júlio vai colocar aí no mapa pra... Tá aqui o mapa. Boa. Lá em cima tem Chablis, ó, e Sancerre. Os dois lá pra cima, no meio pra cima lá do mapa. E bem lá embaixo, aqui nem aparece Châteauneuf du Pape, mas vocês podem procurar por Côte du Rhône. Então Côte du Rhône é por lá que fica Châteauneuf du Pape. Boa, assim a gente localiza melhor. E o Châteauneuf du Pape, como a gente já falou, uma região mais quente, e esse aqui é um vinho tinto. Então aqui a gente já está falando... Saiu dos brancos e partiu para outra história. Saímos dos história. brancos ácidos e fomos para um tinto encorpado. Então aqui é um dos lugares mais quentes da França, produz um dos vinhos mais encorpados da França, né? E dentro dessa região, que é o sul do Rhône, Châteauneuf du Pape, sem dúvida, é o grande expoente. Quer dizer, a melhor sub-região dentro dessa região, que é o sul do Rhône, é Châteauneuf du Pape. É uma região pequena, relativamente pequena. O Châteauneuf du Pape, sim, é uma produção pequena, é uma região pequena, produção pequena, vinhos muito valorizados, né? São vinhos caros, né? E a uva que predomina lá é Grenache, mas lá predominam os blends. Quer dizer, então, as principais são Grenache, Syrah e Mourvèdre. Mas você também acha assim, Sceaux, Carignan, então lá é normal ter várias uvas. Sempre, na maioria dos vinhos tem um blend de uvas, não é uma uva só que predomina. E a Grenache é uma uva que demora muito para amadurecer, ela precisa de muito calor. Então ela vai muito bem lá, porque é uma região no sul da França, é mais quente. E lá tem aqueles, o lá solo, tem o solo das pedras, verdade. Com muito cascalho. E o cascalho retém aquele calor durante o dia, né? E à noite, o calor vai embora, o cascalho começa a soltar aquele calor pro vinhedo. Então isso ajuda muito no amadurecimento, em especial da Grenache, que precisa muito disso. Ele preserva muito o calor, né? Para a uva isso é importante. Para a uva tinta principalmente ou para a branca também faria diferença? Qualquer uva que demore muito para amadurecer. No caso, a gente está falando aqui da Grenache, né? Que ela demora para amadurecer, então ela precisa de muito calor. Se ela estiver numa região mais fria, ela não vai amadurecer, o vinho não vai ficar bom, né? Então aqui é o lugar perfeito para a Grenache, né? Então aqui a gente tem os Châteauneuf du Pape, são vinhos muito encorpados, muito concentrados, bastante álcool, muita fruta. São vinhos sensacionais e fazem muito sucesso. E por que esse nome? O Châteauneuf du Pape, na realidade, essa região surgiu numa época, sei lá, há vários séculos atrás, que teve um babado dentro do papado. Ixi, babado do papado. Ai, ai. Teve uma briga dos papas, o papa veio lá para a França e junto com o papa, tem que ter vinho para o papa. Então, justo. Passou a produzir vinho naquela região, que foi isso, foi produzir vinhos para abastecer o papa e depois ali surgiu uma região vinícola. Gosto disso. E é o Châteauneuf du Pape. Boa. E a gente tem uma dica aqui. Eu achei um vinho aqui, é o Domaine Albin Jacquemin La Bégude. Todos os vinhos recomendados vão estar na descrição do vídeo. Então vocês não precisam ficar repetindo aqui, depois vocês olham lá que vai estar o nome certinho lá. Aqui eu achei só em pré-venda esse vinho na Sonoma por R$264. Nos Estados Unidos, o equivalente é R$117, então que já está um pouco mais que o dobro. Mas vocês vão ver, Châteauneuf du Pape já é uma coisa mais difícil de se conseguir. Mas aqui, ó, é uma dica muito boa. Châteauneuf du Pape são vinhos muito valorizados. 264 é um preço muito bom para comprar aqui um Châteauneuf du Pape. Esse vinho tem 91 pontos do Parker. Então vale a pena, a busca é super recente, né? Sim. Mas vai agora.
Ah, agora é uma região que até eu sei falar um pouco, né? Então fala. Champanhe. Quem não sabe falar alguma coisa, pelo menos já escutou Fala alguma de champanhe coisa. pra gente. Quero beber um daqueles que explode. É esse. Ó, Champagne, a gente está voltando lá para o norte da França, voltando para uma região fria. Então, assim como Sancerre, que fica no Loire, assim como Chablis, que é no norte da Borgonha, Champagne também está lá, é tudo perto lá, também está lá no norte da França, região fria, né? E produz os vinhos espumantes mais maravilhosos do mundo, né? Quem não admira um champanhe, né? Não, é sempre motivo de comemoração, sempre uma celebração, tem um champanhe envolvido, alguma coisa assim, né? Champanhe é champanhe. E assim como o Chablis, que tinha aquelas todas as classificações, lembra? Petit Chablis, Chablis, Premier Cru, Grand Cru. O champanhe também dá pra gente pensar numa classificação dessas. O primeiro, assim, é o não vintage. O que é o não vintage? É simplesmente um champanhe que não tem safra estampada no rótulo. Então esse é o mais básico. Aí segundo é o vintage que se fala. Então é um champanhe que tem a safra estampada no rótulo. E depois, assim como o Chablis, tem o Premier Cru e o Grand Cru. Então tem champanhe, Premier Cru, champanhe Grand Cru. Todos grandes vinhos. Quer dizer, o champanhe básico já é um dos melhores espumantes do mundo, né? Que uva se usa normalmente no champanhe? Principais: Chardonnay, Pinot Achei que Noir, eu devia saber, né? Pinot Meunier. Pensei que ia falar. Não. Então, Chardonnay é uma branca, né? E duas tintas é a Pinot Noir e a Pinot Meunier. Às vezes ele é varietal também, inclusive tem um nome lá. Por exemplo, se faz um champanhe só de uvas brancas, no caso do Chardonnay, se chama Blanc de Blancs. Se faz um champanhe só de uvas tintas, principalmente Pinot Noir, ela se chamaria Blanc de Noir. Blanco porque faz um vinho branco, né? Quer dizer, mesmo de uva tinta é possível fazer um vinho branco, porque a cor da uva está na casca e se tu vinifica sem a casca ele fica branco. Então dá para fazer um vinho branco de Pinot Noir e é o que se faz em champanhe, que é o Blanc de Noir, né? A forma de vinificação é o que se chama de método tradicional. São feitas duas fermentações. Primeiro se faz o vinho básico, normal, como qualquer outro vinho, pelo processo totalmente normal. Só que você tem que ter o cuidado para o vinho ter pouco álcool e muita acidez. Por quê? Porque depois vai ser feita uma segunda fermentação. Mas como é que sabe isso? Quando colhe a uva, como é que sabe que vai ter pouco álcool? Para ter pouco álcool, pouca acidez, não deixa a fruta ficar extremamente madura. Como é uma região fria, então lá dificilmente a fruta vai ficar extremamente madura. Tá. É assim como no Rio Grande do Sul. A dificuldade no Rio Grande do Sul é amadurecer muito a uva. Por isso que se faz também espumante muito bom. Então, espumante bom é lugar que é mais frio, porque a uva não pode amadurecer tanto. Por quê? Porque já fez um vinho base, já tem um pouco de álcool, como eu falei, para preservar bastante acidez, porque a parte do champanhe, do espumante, é ter aquela refrescância, aquela acidez toda. E pouco álcool, porque vai ter uma outra fermentação. Porque a gente pega aquele vinho base e coloca dentro da garrafa, bota mais fermento e açúcar. Leveduras e açúcar. Essas leveduras vão transformar aquele açúcar em álcool, então vai aumentar a graduação alcoólica do vinho. Então, se tiver muito álcool, vai ficar muito alcoólico, vai ficar ruim, né? E, obviamente, se coloca isso lá dentro, se fecha a garrafa e se preserva aquele gás que vai ser liberado, fica preservado ali dentro. Então, por isso que surge o gás dentro do espumante, né? Tá. E outra coisa interessante, os champanhes, né, os espumantes geral, têm vários níveis de doçura. Por exemplo, o champanhe normal vai ser brut. O que é brut? Brut é a quantidade de açúcar que ficou dentro dele. Ele pode ser o Nature, que faz muito sucesso aqui no Brasil, que é que não se coloca nada em açúcar, quer dizer, tem praticamente zero de açúcar. Depois tem Extra Brut, que tem até 6 gramas de açúcar por litro. Mas que na verdade é imperceptível, mesmo tendo esse açúcar residual, esse pouquinho, não é que seja doce. Tu não vai, mesmo o Brut, aí o Brut é de 6 a 12 gramas por litro, tu não vai sentir de doce, você sente ele seco, o Brut é seco, mas ele já vai dar um efeito de ele vai ficar mais redondo, ele vai harmonizar com aquela acidez, por isso que o Brut faz tanto sucesso em champanhe. Tá. Né? E uma dica aqui, é um champanhe que a gente gosta muito, né, que a gente compra aqui, que é o Moltandon Brut. Esse aqui não vintage. Eu encontrei ele por R$230 na Hiperadega, através do Google, né? Nos Estados Unidos, ele custa equivalente a 164. Então, 164 para 230, então o preço aqui também está muito bom, gente. Tá valendo a pena. E esse vinho aqui, um safrado dele de 2015, tem 92 pontos da Wine Spectator. Vale a pena, hein? Arranja um motivo para comemorar, sempre bom. E vamos falar do que agora? Agora eu tô aqui para isso, né? Ó, vestida de Emily, ou na verdade quase. Na verdade eu vim explicar um pouquinho e inventar um pouco sobre esse drink que ela fala muito na série, que ela adora e toma a qualquer hora, e que é muito bacana porque mistura um pouco de lúdico, de cores, mistifica um pouco do que tem que ser, de regras e tal. Não vou falar de medidas, porque também nem sei corretamente qual é a história, mas o que é legal é que ela mistura o Kir Royale, que é um drink, que na verdade são 2 ingredientes básicos. É um creme de cassis, que pode ser de qualquer marca, a gente tá usando esse, porque era o que a gente tinha aqui na adega, né?
e um espumante, que você pode usar um champanhe, um espumante, qualquer uma. No caso, o Kir Royale é um champanhe com creme de cassis, oficialmente. Né? Aqui no Brasil, a gente já aproveita e dá uma brasileirada, espumante brasileiro, que é muito bom. Excelente, top. Quando eu fui pesquisar um pouco, tem algumas versões do como fazer o drink. Então, eu vou contar um pouco de tudo e vou dizer o que eu prefiro na história. Teoricamente, o ideal é que a taça esteja gelada. O ideal é fazer nessa taça float. Porque ela é longa, então fica dividido melhor e harmoniza melhor, mistura melhor a bebida. Hoje em dia já tem algumas taças que são melhores que essa para espumante, mas o Kir Royale, né, tradicionalmente é nessa taça flute. Ainda nessa taça. A Emily, inclusive, segura a taça assim, que teoricamente a gente deveria segurar sempre assim para não aquecer o drink, enfim, porque troca calor da mão pro drink, mas não, sério, ela segura assim, tá valendo, tudo bem. Então, à medida que a gente chegou a uma conclusão ok, um pouquinho, então um fundinho, você não quer medir? Eu tenho esse negócio aqui em casa que a gente consegue medir. Então, um pouquinho, a proporção, se você for completar a taça até aqui quase inteira, é uma parte de creme de cassis e o resto de espumante. Quantas partes? Então, é uma de creme de cassis e 9 de espumante. 10%. Mais ou menos. Então, eu coloquei aqui um pouquinho do creme de cassis. Nesse meu medidor, tem quase 15, 12 ml, algo assim. Então, tem um fundinho do creme de cassis e vou colocar o espumante. Algumas histórias têm ao redor disso. Por quê? Tem gente que diz que se a gente coloca muito rápido, mistura e o drink fica assim, todo homogêneo. Aí no final coloca uma cereja para enfeitar. Tem gente que gosta de colocar o creme de cassis no fundo e lentamente acrescentar o espumante ou champanhe e não misturar tão rápido assim. Então aí o drink no final fica mais adocicado. Eu prefiro que fique tudo misturado. Então no fundo eu prefiro colocar o espumante antes e o creme de cassis no final. O importante é colocar na taça, esperar um pouquinho e ter um motivo para brindar. E pronto. Aqui uma curiosidade, esse é o Kir Royale que ela está mostrando. Esse Kir Royale surgiu de um outro drink que chama Kir, né? E o que era o Kir? O Kir, no lugar do espumante, ele tinha um vinho branco. Então é basicamente a mesma coisa, né? O creme de cassis com um vinho branco. E o vinho branco, no caso, era um aligoté. Aligoté é uma uva branca que produz vinhos da Borgonha. Embora a Borgonha que manda lá é o Chardonnay, né? 99% dos brancos lá deve ser Chardonnay, mas lá é possível fazer vinho branco de aligoté. E é o aligoté que se usa para fazer o Kir, não o Royale, o Kir. O outro drink que nasceu muito antes do Kir Royale. Mas, como Emily, aqui segurando a taça como ela, marido, segura assim. Assim? Não, assim. Então, saúde, gente! Aproveitem!